Bom, eu sou Ana Luísa, eu estou no 9º semestre da FAO. Vou dar para vocês hoje uma oficina bem básica de QGIS, mas que com esse pouquinho que vocês vão ver, vocês já vão conseguir fazer vários diagramas de análise ou até mesmo mapas mais simples para vocês riscarem em cima, enfim. Mas mais para vocês familiarizarem com o programa que tem muitas funções, mas com o mais básico já dá para fazer muita coisa. E aí, enfim, comecei aqui abrindo o programa. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, eu não tenho duas telas. Então, eu não estou vendo o chat. Então, se você tiver uma dúvida que você precisa muito tirar na hora e quiser abrir o microfone e perguntar, tá ok, beleza? Som, tá tudo certo? Vocês estão vendo aqui minha tela, a setinha? Sim, tá bom. Beleza, então vamos lá. Abri aqui o QGIS. Eu não configurei nada no meu QGIS, esse é do jeitinho que baixa. Pedi para vocês baixarem a versão mais recente, porque se a gente... As outras versões mais anteriores, elas têm algumas coisas mais intuitivas. Mas eu acho que, tipo assim, ia ficar datado, sabe? Aprender um programa que já tem uma versão mais atualizada. Então, eu pedi para vocês baixarem o último mesmo. E aí, não tem nenhum perfil aqui, nenhuma pré-configuração. Esse é do jeitinho que vocês baixam, ele deveria estar assim. Então, aqui a gente vai começar um novo projeto. E aí, nós vamos lá no Geoportal. Enfim, eu vi que o Gabriel já falou muita coisa para vocês do Geoportal, e eu não vou me estender muito nele, porque eu acho que é mais interessante a gente focar no QGIS agora. Então, aqui no Geoportal, a primeira coisa que eu faço é sempre vir aqui nesse encontrar o meu local, porque eu acho que o mapa dá uma atualizada melhor, assim, ele fica menos perturbado. Pelo menos o meu travava muito, e aí quando eu clicava aqui, tipo, todos os problemas do QGIS eram solucionados. Aqui do lado a gente vai ter camadas e imagens. Camada vai ser um tipo de arquivo para o QGIS chamado shapefile. E a imagem vai ser um arquivo de tipo raster. E isso vai ser importante porque na hora de você importar para o programa vão ser coisas diferentes. Então, quando a gente vem aqui em camada, enfim, eu vi que o Gabriel já falou bastante coisa disso para vocês, mas eu vou só repassar aqui o básico. Então, por exemplo, a gente vai pegar aqui a camada de pavimento. Quando a gente dá o checkzinho aqui na caixinha, já aparece a opção de baixar. E a gente vai baixar ela. E é isso, já está lá salvo na minha pasta de downloads. Próxima coisa, igual eu falei, não vou me atentar muito nisso. A gente vai vir aqui na página inicial do Geoportal, aqui na casinha, e aí a gente vai em Geoserviço e Cartografia. Gente, se eu estiver muito rápido, vocês me avisem. Eu geralmente falam que eu tenho mania de falar muito rápido, então vocês podem interromper. E aí aqui do lado tem serviços de imagem. Nesse serviço de imagem, vocês vão ver que tem várias incompletas e tal. A que eu gosto de usar é de 2015, pela questão da qualidade. Mas, assim, às vezes, dependendo do que você está procurando, tem ela já mais atualizada, né, que na de 2019, ou enfim. Mas a gente vai pegar de 2015 aqui de exemplo. A gente não vai baixar nada aqui nessa camada. Eu vou mostrar para vocês agora como que importa essas coisas que a gente baixa. Bom, primeira coisa, tenham sempre uma pasta muito organizada da... Ana, tem como você revisar como você chegou nesse mapa aí, por favor? Alô? Acho que o da Ana travou. Oi? Ah, claro. Ó, a gente tá aqui no link do Geoportal, Geoserviço e Cartografia. Aí ele vai abrir uma nova... Gente, desculpa, eu moro na roça, a internet aqui trava bastante, mas eu acredito que vai dar certo. Você viu aqui, Isabela? Ó, links, Geoportal, na casinha. Vi, beleza. E aqui, Geoserviço e Cartografia. Tá, valeu. Beleza? E aí, aqui, depois ele vai abrir uma nova página, você vai vir aqui em Serviços de Imagem. E aí vão ter várias imagens aqui, inclusive de 1964, 1970, 80, enfim, várias imagens. E aí,
Ok, vocês pegaram mais ou menos essa parte do geoportal? Vocês precisam que revisem alguma coisa? Tá mostrando aí já? Só falta ela deixar entrar. Gente, fecha o microfone, por favor. Gente, fechem todos os microfones, por favor. Eu vou aproveitar que já interrompeu mesmo e pedir para todo mundo fechar as câmeras também, porque às vezes pode facilitar o fluxo de informação. Isso. Enfim. Aí, gente, você vai baixar suas shapefiles, elas vão vir num formato zipado. Aí, por exemplo, a gente vai jogar aqui para dentro da nossa pasta, e isso é muito importante, porque se você muda os seus arquivos de lugar, se você muda a pasta, se você muda o nome da pasta só, que estão nos seus arquivos de shapefile, ele já não vai mais encontrar no QGIS, e você vai ter que relinkar tudo. E, tipo, isso é um retrabalho muito chato, assim, porque pode ser que num mapa você use 3 camadas, mas pode ser que num mapa você tenha 50, e aí você ter que relinkar essas 50 camadas é muito chato. Então, tipo, tomem muito cuidado no lugar que vocês salvam o arquivo, como vocês salvam o arquivo, o nome que tá a pasta, enfim, porque isso já me deu muita dor de cabeça. E aí vocês vão extrair essas pastas que vierem para vocês. E aí... Rapidinho. É porque eu tenho aqui em casa, só agora que eu fui conseguir ligar o computador aqui, e eu perdi essa parte que você baixou esses shapefiles aí do Geoportal para poder extrair depois. Poderia só mostrar de novo? De novo, vamos lá. Geoportal, clica aqui para encontrar o seu local, porque às vezes ele está perdido no mundo. Vem aqui do lado, camadas. E aí, por exemplo, você vai escolher... Você tem que clicar aqui no quadradinho para aparecer aqui do lado a opção de baixar. Como vocês podem ver, a minha casa não é uma edificação, apesar dela estar aqui há 20 anos, né? Mas tudo bem. E aí você vem aqui nessa nuvenzinha aqui do lado e baixa. E aí ele vai baixar uma pasta zipada para você. E você vai ter que extrair os arquivos que estão dentro dessa pasta zipada. Enfim. Aí você vai abrir aqui o QGIS. Vem aqui em projeto, novo. Aí ele vai abrir isso. Não tem nada. E não tem nada configurado. Mas aí, uma coisa... Aí eu falei que tem 2 tipos de camada, né? Tem a camada que é o shapefile, tem a camada que é a imagem, que é um raster, que a gente chama. Aí você vai vir aqui, camada, adicionar camada, e aí o tipo de arquivo que você baixa as camadas, ela é uma camada vetorial. Quando você clicar, ele vai abrir aqui essa opção para você procurar no seu computador. E aí, lembrando, tenham sempre uma pasta muito organizada, muito definida de onde ficam essas coisas. PU, shapefiles. E aí, eu vou abrir aqui, por exemplo, a de edificação. Pronto. Adicionar. Aí, aqui, ela já está aqui, a camada. Vocês estão vendo que já abriu todas as... Enfim... Tudo que veio do Geoportal. Eu vou dar zoom aqui numa área, só para ele não ficar carregando o tempo todo e deixar a gente maluco. Mas aí, enfim, tem outro jeito de você trazer as camadas para cá, que é basicamente você só jogar elas aqui dentro, mas nem sempre funciona. Por isso que eu mostrei esse caminho aqui mais detalhadinho para vocês. Ó, tá vendo que eu joguei a camada aqui? Imobiliário, esporte, lazer, já tá aqui os pontinhos? Mas nem sempre funciona assim, então às vezes vocês vão ter que realmente importar a camada daquele jeito que eu mostrei. Agora, eu vou só botar algumas aqui dentro para o nosso exercício de hoje. Vou botar ciclovias aqui para dentro. Deixa eu ver o que mais que é interessante. Trecho rodoviário. Ana. Oi. Perdão, você pode repetir o caminho da importação das camadas? Tô falando rápido, né? Foi mal. Vou falar mais devagar, gente. Vou só jogar aqui pra dentro essas camadas pra gente poder brincar com elas aqui dentro depois. Tá. O caminho é assim. Camada. Adicionar camada. Camada vetorial. E aí, aqui nesses 3 pontinhos, ele vai abrir a pasta do seu computador e aí você procura aqui onde você salvou sua shapefile. Enfim. Aí, gente, outra coisa. Às vezes, muito raramente, você vai abrir um shapefile que não tá
com as propriedades certas, o sistema de coordenadas certos. E aí é sempre bom você verificar isso. Quando você vem aqui, projeto, tem essa opção aqui, propriedades. O nosso, ele já está aqui no certo, ó, que é o Sirgas 1983. Eu não sei o que é esse arquivo. Alguém já tentou me explicar, mas é basicamente o sistema de coordenadas e qual zona, assim, que ele tá, que estão esses arquivos que você está mexendo. Mas eu sei que se isso tiver errado, dá uma dor de cabeça. Tipo assim, o programa perde a referência das coisas. Então, às vezes, uma edificação que estava na coordenada latitude tal, longitude tal, perde completamente e vai parar, assim, no Oceano Índico. Ana, não sei por quê. Para explicar, o Sirgas é exatamente o tipo de projeção que foi utilizada para produzir o dado. Quando você usa projeções cartográficas diferentes, as coisas não ficam no mesmo lugar. Então, a gente tem que usar os dados que têm o mesmo tipo de projeção ou transformar as projeções. Às vezes não dá certo, às vezes dá. Enfim, é isso. Se vocês forem abrir, porque uma vez eu tentei abrir um mapa de rodovias que eu peguei de outro lugar que não era do Geoportal, e esse mapa estava, enfim, em outro sistema de coordenadas, e aí ele bagunçou o meu arquivo todo. Então é sempre bom verificar isso. Tipo assim, se estiver dando algum problema no seu arquivo, pode ser que seja aqui, nessas propriedades. E sempre que você for abrir, os do Geoportal estão todos bem certinhos, estão todos no Sirgas, no Sirgas 2000. Mas se vocês baixarem de algum outro lugar, porque tem várias fontes de dados, né? Pode ser que esteja na zona errada, enfim. E aí, temos aqui várias camadas importadas já. Falta a gente colocar a nossa imagem de satélite. Então, vamos voltar. Oi. Mas como faz para consertar se o Sirgas estiver errado, estiver em outra zona? Você tem que abrir a camada num projeto novo. E aí, nas propriedades, mudar isso. Mas aí, a questão é o seguinte. Pode ser que só de você mudar isso dê certo, e aí ele vá para o lugar certo, ou pode ser que as coordenadas dele realmente não estejam, tipo, bem configuradas, sabe? Tipo, pode ser que a pessoa não tenha só feito um desenho, um vetor dentro do QGIS, mas não tenha linkado ele com uma coordenada, sabe? Também acontece. Entendi. Ana, Oi. Coisa aconteceu comigo, que eu não sei se está acontecendo com mais gente, foi que, por exemplo, na hora de jogar as camadas no meu QGIS, eu joguei regiões administrativas, peguei camadas aleatórias e lotes. Só que aí as camadas, ao invés de vir em blocos, como as suas vieram, a minha vieram várias camadas, tipo assim, de várias cores diferentes, tanto em lote quanto em regiões administrativas. É alguma configuração ou é só a camada mesmo? Depende. Tem algumas camadas que elas realmente vêm separadas. Tipo, vem RA do Guará, RA do não sei o quê. Mas pode ser também que você possa estar usando o arquivo errado. Tem que ver se você está usando esse ponto .shx mesmo. Tô. Mas uma coisa que você pode fazer é, tipo assim, na hora que você exportar as camadas, você seleciona todas elas aqui e aí você mescla elas. Assim que eu achar aqui onde que tá. Bom, não estou achando agora no momento como você mescla as camadas, mas tem como e aí eu vou lembrar aqui e te falo. Mas é algo bem simples, assim, você seleciona as que você quer e você mescla elas. Só que aí você tem que lembrar que, tipo, é irreversível isso, sabe? Tipo, depois que você faz isso aqui, não tem como você separar elas de novo, sabe? É bem mais chato o processo contrário. Não, beleza, eu vou descobrir aqui também qualquer coisa. Obrigada. É porque eu nunca precisei fazer isso, assim, não é algo que eu uso muito. Mas eu posso analisar esse problema, assim, com calma depois. Ver qual é a camada, tentar importar ela. Mas, enfim. Aí, gente, nós vamos agora botar o mapa... a imagem de satélite. A gente voltou aqui, lá onde a gente estava, no Geoportal, e aí a gente vai copiar esse link aqui. Da imagem que você quiser, gente. Se você quiser usar a de 1964, fique à vontade. E aí, de novo, a gente vai vir aqui em camada. Adicionar camada. Só que agora não vai ser uma camada vetorial.
ela é essa camada aqui, WMS, WMTS. Eu não sei o que significa, desculpa, gente. Eu não me atentei muito a isso. E aí aqui... Opa, é porque a minha já tem um aqui. Mas enfim, você vai vir aqui em novo. E aí você pode botar um nome. E é interessante que você pode botar vários. Então, se você quiser botar aqui satélite 2015 DF, e aí depois ir adicionando as outras, caso você vá fazer uma análise histórica, você pode. E coloca o link aqui nessa camada de... ou nesse lugar de escrever embaixo. E aí é só você dar um OK, carregar. Opa, não, já tá carregado, gente. E salvar. E aí, aqui embaixo, você bota o nome da camada que vai aparecer aqui do lado. Você bota ele aqui. E... por que ele não tá deixando eu adicionar? Ah, foi mal, gente. Não é carregar, é conectar. Desculpa, você tem que conectar. E aí, pronto. E agora vai. Ah, isso aqui, ó, a codificação da imagem... Se você quiser diminuir a resolução da imagem, não sei por qual razão, mas, sei lá, o seu arquivo está muito pesado e tudo, você pode botar em PNG e JPEG. Mas se você quiser deixar o mapa com a melhor resolução possível, você deixa nesse TIFF aqui. E aí pronto. Botou aqui o nome da camada que você quer. Adicionar. E aí o nosso satélite já vai estar aqui. Prontinho. Eu só... vou jogar ele para baixo, pronto. Tá. Meu computador é um senhor de idade, então ele vai pensar um pouquinho aqui. Mas o satélite está bem aqui. Agora a gente vai brincar um pouquinho com as camadas, para vocês aprenderem a, enfim, deixar o mapa de vocês mais bonito. Aqui dentro do QGIS. O básico, assim, trocar a camada de posição. Só arrastar aqui para cima. Então, se eu quiser jogar o satélite... enfim, para o meio, a edificação botar em cima aqui das ciclovias, porque acaba que, às vezes, por exemplo, aqui o córrego está passando em cima da via, e aí eu não quero que isso aconteça. Aí eu venho e boto o córrego aqui para baixo por baixo do trecho rodoviário, e aí já não está mais passando aqui a linha, tá vendo? Enfim. Aí o mais interessante agora é a gente mexer aqui dentro das propriedades de camada, que é como? Botão direito, propriedades. Aqui dentro das propriedades existe um mundo de coisas que a gente consegue fazer com a nossa camada. Por exemplo, a gente consegue mudar o preenchimento. Então, se eu já der aqui o apply, já mudou o hatch. Então, você não precisa ficar com aquela cor feia. E aí você pode configurar a sua própria cor, entendeu? Do jeito que você quiser. Você pode entrar aqui dentro, por exemplo. E, enfim, deixar mais transparente ou não, botar uma cor que você queira analisar. Eu vou criar aqui um cinzinha pra gente. E outra coisa, aqui... você pode botar em pontos, que pelo menos quem tem familiaridade com Illustrator, ele trabalha em pontos, né? Então, você já tem um pouco mais de noção, né? Tipo, 2 pontos é uma linha fina, 3 pontos já é uma linha mais grossa e tudo. Enfim, eu gosto de botar em pontos e não em milímetros, porque eu já mexia no Illustrator antes, então, tipo, você já tem uma noção melhor. Ana? E aí... Oi. Você pode mostrar de novo como que entra nessa parte, por favor? Claro, tá. Só botão direito aqui, propriedades. Achou? Achei, obrigada. E aí, enfim, vocês viram que eu tava mexendo e aí eu só saí, só cliquei no X, aí ele não salvou nada, né? Então, toda vez que você quiser aplicar, você tem que vir aqui embaixo e dar o aplicar. Mas aí uma coisa muito interessante que tem aqui dentro, por exemplo, é porque eu consigo classificar essas edificações. Porque dentro da camada, tipo, a camada não é só esse contorno, a camada tem várias informações dentro dela. Então, se a gente vir aqui dentro do categorizado, por exemplo,
eu consigo escolher um valor que tem dentro dessa camada. Então, por exemplo, eu posso classificar as minhas edificações por geometria, pelo nome, pelo número, pelo bloco. Uma coisa que eu acho muito interessante são essas aqui, número de pavimento e altura da edificação. Então, aqui, por exemplo, número de pavimentos. Cliquei aqui, vou botar aqui embaixo para classificar. Por que não foi? Ah, pronto, foi. Ele estava pensando. Às vezes demora um pouquinho, tá, gente? E aí aqui, por exemplo, edificações, vou aplicar só para vocês verem. Edificações que tem um pavimento, tá da cor azul. Edificações que tem 2 pavimentos, tá dessa cor aqui, ocre. E assim por diante. E aí o que é muito interessante é que você pode botar aqui, por exemplo, aqui é a cor de preenchimento, né? Opa. Preenchimento está simples, que é só preenchido. E aí aqui no gradiente de cores, a gente pode botar um espectro. Então, por exemplo, agora, na hora que eu aplicar, vai ficar bem interessante ver. As edificações mais baixas estão com um vermelho e as mais altas vão ficar num azul. E aí, por exemplo, se você quiser o contrário, que eu acho que faz mais sentido ser o contrário, é só você inverter aqui o gradiente. E aí as nossas edificações mais baixas estão em azul e as mais altas vão estar em vermelho. Eu vou dar um ok aqui só para a gente ver isso, como é interessante de analisar. Porque, por exemplo, aqui no Guará a gente consegue ver que ele é majoritariamente edificação de 1, 2 pavimentos, mas quando chega aqui no meio, ele já tem uma configuração mais alta. E mais ainda quando chega aqui nas bordas. E aí, no geral, Brasília, a gente vê muito essa cor azul, verde aqui nas edificações, mas quando chega em Águas Forte, são diferentes. Mas eu também quero fazer um mapa mais simples, tipo, só as vias e as edificações em cinza. Eu preciso perder o trabalho que eu fiz aqui com as edificações? Não, não precisa. Você vem aqui com o botão direito em cima da camada de edificação e você vai duplicar ela aqui. E aí, por exemplo, com o botão direito aqui de novo, a gente vai renomear. Então, aqui vai ser a edificação classificada por pavimento. Aqui embaixo, vou renomear também. Sempre façam trabalhos organizados, gente. Eu demorei a aprender que você não pode botar só um nome qualquer nas coisas. Facilita tanto. Mas, enfim. Aí aqui, por exemplo, a edificação cinza. Aqui do lado é a visibilidade das camadas, né? Então, se eu não quiser mais ver essa camada aqui que a gente classificou, vou apagar. Vou apagar o satélite também, gente, só porque ele tá pesando bastante o arquivo. E depois eu ligo ele de novo pra gente mexer nele. Mas aqui, edificações cinza. Ela não tá cinza, obviamente, porque a gente só duplicou a que a gente tinha antes. Mas aí a gente pode vir aqui nas propriedades. E aí, sair daqui da parte de categoria, vir para um símbolo simples e botar aqui no preenchimento um cinzinha, enfim, só pra gente fazer o nosso mapa. E aí, pronto, você já tem esses dois. Então, na hora que você quiser fazer o seu mapa de classificação, você ativa essa camada. Na hora que você quiser fazer um mapa, enfim, o seu outro mapa, você só desativa. E com isso, você pode fazer com tudo. Então, assim, às vezes, por exemplo, essa ciclovia aqui, eu vou fazer um mapa... Oi? Rapidinho, tem como trocar de preenchimento para linha? Tipo, ficar só o contorno? Eu ia falar isso na parte das tudo bem. rodoviárias. Mas eu já vou falar logo. Tipo assim, você consegue deixar do jeito que você quiser mesmo, assim. Você consegue até mudar a espessura de linha. Vou mostrar isso pra vocês. Porque faz bastante sentido na hora que vocês vão fazer mapas em várias escalas. Então, por exemplo, esse aqui é a camada do trecho rodoviário. O tipo de preenchimento é simples. Mas o que você pode fazer? Você pode adicionar um aqui do lado. E aí você bota aqui, ó. No tipo de camada, você bota contorno. Linha simples. E aí pronto. E aí você vem e deleta esse aqui de baixo. E aí, por exemplo, eu falei aquela questão dos pontos, porque pelo menos eu associo bastante com um Illustrator, né? Então eu venho aqui em pontos, e aí eu sei que, para um mapa grande fica legal, tipo, 3 pontos aqui, ou 1 ponto, ou
31 não, gente. Um ponto, enfim. Vou botar 2 aqui só pra gente testar. E aí, outra coisa, pode ser linha sólida ou pode ser, assim, tracejada, pontilhada. E aí que você consegue ter, inclusive, aquelas opções de junção de linha que quem mexe no Illustrator, enfim, vai saber. Tipo, é igualzinho, assim, você consegue configurar igual no Illustrator, só que você não precisa contornar tudo. Tipo, o desenho já tá feito, aqui você tá mexendo só na simbologia dele. Então, aqui, ó, na hora que a gente aplicar, pronto, as nossas rodovias aqui já estão com esse traçado. E o que é legal? Por exemplo, eu fiz esse mapa aqui bem próximo, não sei, tô analisando essa região aqui. Obviamente, essa linha aqui, ela vai ter que ser um pouco mais fina. Pra gente, enfim, ou vai ter que ser um pouco mais grossa, né? Pra gente conseguir ver de perto e não perder muita informação. Mas agora, se eu for fazer um mapa na escala metropolitana, fica um absurdo essa linha, ela fica muito grossa, né? Então, o que a gente pode fazer? De novo, duplicar a camada, vir aqui nas propriedades, e aí, vir aqui na linha, deixar um ponto mais fininho, por exemplo, 0,5, aplicar. E aí, na hora que você for exportar o seu mapa, que eu também vou ensinar para vocês, você só apaga a que você não quer, por exemplo, essa aqui é a que é para mais perto, então tá mais grossa a linha. Enfim, você só vem aqui, só faz esse jogo de camadas, sabe, gente? Na hora que vocês forem exportar. Agora, eu vou botar aqui o satélite, só pra gente ver que a gente também consegue mexer com ele. Ai, gente, desculpa, o computador aqui é devagar. Mas, enfim, aqui dentro do satélite também a gente vai ter as mesmas propriedades de camada. E aí, uma coisa que você já pode mexer aqui, você não precisa abrir um Photoshop, você não precisa abrir um outro programa, é já, tipo assim, tirar a saturação do mapa, se você quiser, deixar ele um pouco mais clarinho, aumentar o contraste ou não, botar na escala de cinza, enfim, ou então deixar ele com uma cor sólida no fundo. Tipo, isso aqui, gente, eu tô só passando por alto, porque se vocês vierem depois aqui mexendo, sabe? Tipo, o que essa função aqui faz? E, tipo, testa e vê o que acontece com o mapa lá no fundo. Tipo, vocês vão descobrir um mundo, assim, de possibilidades que você não precisa abrir um Photoshop para fazer nada, sabe? Então, aqui, por exemplo, tirei a saturação e aumentei um pouquinho o brilho. Tipo, o mapa já fica mais fácil da gente fazer uma análise em cima, por exemplo, porque já tá mais fácil de ver as outras linhas em cima dele. E aí, por fim, aqui das camadas, não vou me alongar muito mais nisso aqui, porque é muito mais uma questão de vocês irem colocando as camadas que vocês querem e, enfim, mexendo nelas. Mas vou mostrar aqui um outro tipo de camada, que, por exemplo, é essa aqui dos mobiliários, que são esses pontinhos verdes. Esse tipo aqui de camada, ele não tem um preenchimento, né? É uma simbologia. E aí, de novo, você pode botar milhares de símbolos, inclusive se você quiser carregar mais símbolos aqui para dentro, um vetor que você cria no Illustrator e tudo, você pode fazer isso. E, enfim, aqui você, de novo, vai ter a opção do tamanho, vai ter a cor, enfim, você não precisa abrir nenhum Illustrator para fazer nada, você pode fazer tudo aqui dentro. E aí, de novo, quero fazer um mapa numa escala metropolitana, os pontinhos vão ter que ser menor, então eu vou botar aqui 1, 2, mas, não, agora eu quero fazer um mapa numa análise mais próxima, vou botar aqui 15 milímetros, só pra gente ver a diferença, tá, gente? Mas, tipo assim, vou analisar só essa região aqui, aí você faz o símbolo do jeito que você quer para essa região. Nada precisa ser refeito aqui, nada precisa de um retrabalho. Aí, de novo, vou aqui para a escala macro, nossa, não dá para entender nada, né? Aí, propriedades, quer dizer, duplica antes sua camada para você não perder o seu trabalho. Vai, computador. Pronto. Aqui nas propriedades, e aí você vem e muda aqui no tamanho. Tipo, só mostrando assim para vocês que vocês conseguem mexer em todas as configurações visuais aqui, sabe? Tipo, seja na espessura da linha, seja se o símbolo é uma bolinha, se o símbolo é, enfim, se o símbolo vai ser uma estrela, vai ser uma seta, vai ser uma cruz, enfim. Você consegue mexer em tudo aqui.
E isso, assim, vai poupar muito trabalho de vocês de ficar botando, porque imagina, assim, chegar no Illustrator e botar cada um desses pontinhos. Aí botou lá no site mapa, ai, não ficou bom o tamanho, vou ter que selecionar todos os pontinhos de novo no Illustrator e aumentar o tamanho deles. Tipo, você não precisa fazer isso. Isso vai facilitar muito, assim, as análises de vocês. E aí, por exemplo, já tem um mapa aqui embaixo também, enfim, já tem as vias, já tem tudo. E aí, assim, você pode fazer suas análises direto aqui, como também, assim, uma coisa que eu gostei muito de fazer em PU era, tipo assim, imprimir o mapa mais básico possível, fazia esse aqui de edificação cinza, com as vias cinzas, e aí eu riscava bastante em cima, tipo, me ajudou bastante no começo. E aí, claro, você também pode, por exemplo, aqui no QGIS é meio chato de você criar uma linha. Por quê? Porque para você criar essa linha, você vai ter que criar um shapefile que vai ter que estar conectado com essas coordenadas para você criar só uma linha, sabe? Então, às vezes, não vale a pena. Às vezes, é mais interessante você exportar o mapa prontinho daqui e aí fazer suas análises na mão, ou até mesmo pegar o Illustrator só para passar a linha, porque aí, tipo, isso de criar uma coisa nova é um pouco mais chato no QGIS. Eu não recomendo muito, assim. Me deu mais trabalho do que facilitou a minha vida. Mas agora, a questão das análises, de criar um mapa base, ele é muito bom. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês como exportar agora, quando você já está satisfeito com o seu mapa. E aí, aqui, por exemplo, você vai ativar as camadas que você quer agora ou não, enfim, já nessa parte. E aí você vai vir aqui em projeto, novo layout de impressão. Oi. Posso te fazer uma pergunta? Quando você for exportar, dá para exportar com escala? Para os alunos poderem identificar bem essa questão da escala, né? Que eles estavam com dúvidas. Sim, eu vou mostrar. Beleza. Enfim, voltando aqui. Para exportar projeto, novo layout de impressão. E aí você vai dar um nome. Mapas de PU. Pronto. Aí ele vai abrir uma nova aba do QGIS. E aí aqui dentro você vai ter uma página. Essa página aqui você pode configurar como se fosse tipo uma impressora mesmo, gente. Tipo os layouts aqui, ó, configurações de página. E aí, enfim, são meio que umas configurações parecidas aqui, assim, com de impressora. Então, por exemplo, vou botar um A4 aqui, dar um OK, ele já vai mudar o tamanho aqui da página. Para você adicionar um novo mapa, você vai vir. Eita, deu um branco. Deixa eu olhar aqui na minha colinha, tá? Pronto. Desculpa, gente, aqui é muitas funções. Eu não abri o programa há umas 3 atualizações, então tem coisas novas aqui para mim. Mas aí você vai vir aqui em adicionar páginas? Não. Aqui em adicionar páginas é caso você queira exportar vários mapas ao mesmo tempo. Porque vocês vão ver que não vai caber um mapa em uma página só. Não sei se deu para entender. Mas, enfim, para adicionar um mapa, você vem aqui embaixo. E aí você já define o tamanho dele mais ou menos aqui. A gente vai arrumar esse enquadramento. E aí ele tá mais ou menos o que eu deixei lá nessa minha outra página, lembra? Tá mais ou menos o mesmo enquadramento. Então, eu recomendo que vocês já ajeitem um pouquinho ali, porque aqui é um pouquinho mais chato. O layout funciona de 2 formas. Você tem que clicar no que você quer mexer e depois vir aqui em propriedades do item. Porque se você não tá com nada clicado, a propriedade do item vai estar vazia. Então, clique em cima do seu mapa, propriedades do item. Aí aqui do lado, você consegue mexer na escala. Então, por exemplo, vou botar aqui 1 para 15 mil. Que é, né, redondinha. E aí ele já ajeita. Aqui a rotação do mapa, se você, enfim, quiser dar uma enquadrada melhor. Eu não gosto muito de fazer isso, porque no QGIS o norte já tá para cima. Então, eu prefiro deixar com o norte para cima. Acho que é mais fácil de se orientar também. E aí, enfim... Aqui vão ter outras opções, assim, mais de, tipo, enquadrar na página, centralizar, botar uma margem, enfim, mais questões, assim, estéticas. Botar, por exemplo, um enquadramento, no caso, tipo assim, botar um contorno, enfim, são coisas que vocês precisam,
tipo, ir mexendo aqui, sabe? Futricando. Mas aí, o que é interessante aqui do QGIS? Que você já consegue botar aqui no layout, aqui do lado tem as opções. Você consegue, enfim, botar a escala, por exemplo. Você só clica aqui e aí você clica aqui. Enfim, aqui você dá OK. Criou uma escala pra gente já. A gente ajeita aqui. E essa escala já vai estar certa com o que você botou aqui, na propriedade do item, né? Então, aqui tá 1 para 1500, essa escala gráfica aqui também vai estar 1 para 1500. E quando a gente clica em cima da escala, você, de novo, aqui no propriedades do item, você consegue manipular ela. Por exemplo, aqui no mapa, a gente só tem um nessa página, mas se eu acrescentar 3 mapas nessa página, eu consigo botar eles de escalas diferentes e linkar a escala gráfica que eu quero nele. Aqui é o estilo, enfim, tem numérico, tem tracejado, é aquela questão. Vão mexendo aqui depois no programa. Aí aqui, por exemplo, ele tá 0 a 500 metros, né? Mas você pode mudar isso. Você pode botar aqui, ó, nas unidades, por exemplo, eu quero que seja 500. Então, ele vai de 1 a 1000, de 0 a 1000 metros, né? De 1 não. Foi mal, gente. E aí, por exemplo, você também pode botar em quilômetros, se você quiser. Enfim, tem várias opções aqui para você mexer em escala. Só lembra que, tipo assim, se você botar mais de um mapa no layout, lembra de linkar ela no mapa correto, porque às vezes vai ficar a escala errada. Outra coisa interessante que tem aqui é adicionar um norte. Aí, de novo, nossa, tá gigante, né? Mas, enfim, só pra gente testar aqui. Aí, o norte, se você rotacionar seu mapa, o norte vai rotacionar automaticamente, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Pronto, eu rotacionei o mapa, o norte rotacionou, entendeu? Então, não tem essa... Enfim, não tem como tá errado, gente. Se você linkar certinho tipo assim, a escala no mapa 1, porque é o mapa 1, o norte no mapa 1, tá tudo certo. E outra coisa, né? Tá essa coisa aqui horrorosa e a gente da arquitetura gosta de fazer coisa bonita, né? Pois é, tem como você importar seu próprio norte. Você vai naqueles sites bonitos, aí você vem aqui do lado, ó, tá vendo que ela tem um caminho? Clica nos 3 pontinhos, e aí, por exemplo, eu salvei um aqui bem bonitinho pra gente ver. Tem que ser no formato SVG, que é um vetor, né? Que aí não importa o tamanho que você coloque. E pronto, você já tem aqui um norte mais bonitinho. Tá com esse texto aqui embaixo, porque eu não limpei o SVG que eu baixei, gente, mas... Enfim, vocês podem criar o de vocês no Illustrator, se vocês forem pessoas muito preciosistas, assim, na questão gráfica, que vai ficar bem bonito. Mas, enfim, só mostrando que vocês conseguem personalizar bastante. Oi. A Lorena tá perguntando como é que adiciona a barra de escala de novo, que ela se perdeu um pouco. Tá, é aqui do lado, aqui nessas funçõezinhas do lado, ó. Vai ser nessa daqui pequenininha do lado. Não, deixa eu... Ai, não consigo aumentar minha barra de ferramentas, gente, foi mal, mas é aqui do lado. Ó. Aqui, nessa setinha, a seta do norte, se você parar aqui um pouquinho em cima, ele avisa, ó, adicionar barra de escala. E aqui, ó, por exemplo, tem rótulo, que no caso é uma legenda, um texto, adicionar imagem, enfim, você consegue já fazer uma composição gráfica aqui. Por exemplo, se você quiser já botar uma imagem desse local aqui, que vocês visitaram, não sei, tiraram foto. Você já pode adicionar aqui e deixar a imagem aqui do lado, sabe? E aí, por último, vou só mostrar essa função aqui, que é adicionar legenda, que também já facilita bastante a nossa vida. Dá o OK. Aí tá, a legenda, ele vai importar tudo mesmo que tem naquele seu arquivo aqui, que a gente estava mexendo. Então, todas essas camadas que tem aqui do lado, ele vai botar na legenda. E aí você tem que configurar e ver qual que é mais interessante para você. Então, por exemplo, a gente vem aqui do lado... Tem que tirar essa atualização automática, porque senão tudo que você mexer lá no arquivo anterior, ele vai atualizar aqui na legenda, que pode ser bom ou ruim, mas aqui no caso a gente vai tirar essa atualização automática, só para a gente deletar as que a gente não quer. Então, por exemplo, nesse mapa aqui, eu não vou precisar de 2 trechos rodoviários, um tá bom. A edificação com classificação também não tem, esse aqui tá cinza, esse mobiliário também não tem, as ciclovias não tem nesse mapa, e aí o satélite também acho que não precisa indicar na legenda, né? E aí, de novo, para os preciosistas gráficos de plantão.
aqui você consegue adicionar o título, então, por exemplo, legenda, linkar no mapa que você quer, de novo, lembrar sempre, se tiver mais de um mapa, linkar no local correto. E aí, aqui embaixo, gente, tipo, é realmente muito parecido assim com o Illustrator, com qualquer programa de diagramação. Você consegue escolher a fonte do seu título. Então, aqui vão ter todas as fontes que você tem no seu computador. Então, se você é aquela pessoa muito caprichosa com fontes e tal, adora uma coisa assim mais requintada, você vem aqui, bota a fonte que você quer, enfim, aí você bota centralizado ou não, você bota o tamanho da fonte, se você quer ela menor, vamos botar menor aqui. Então, assim, tipo, não tem como reclamar desse programa, porque se você não sabe mexer no Illustrator, você não sabe mexer no Photoshop, você não sabe mexer em mais nada, tipo, já dá para você fazer 1 milhão de análises aqui, inclusive em várias escalas, porque você consegue controlar a espessura da linha de um jeito muito simples e visual, você consegue controlar o preenchimento que você quer, do jeitinho que você quer, a cor que você quer, a transparência que você quer, você consegue botar um mapa embaixo, você consegue botar o norte, a escala, a legenda, consegue botar nas fontes do seu computador do jeito mais bonito possível. E aí, por fim, você vem aqui em exportar como PDF. Se você for uma pessoa que mexe no Illustrator, você pode exportar em SVG. Se você tem um computador ruim, não recomendo. Por quê? Em SVG, cada linha dessas vão ser um vetor. Ou seja, você pode dar zoom infinito que não perde a qualidade. Ou seja, é um arquivo bem pesado. Ainda mais se você, assim, essa escala que eu botei aqui para 15 mil tá pequeno, mas se você for fazer uma análise em escala metropolitana, vai ficar muito pesado esse arquivo. Então, assim, eu recomendo que vocês realmente deixem o mais próximo do que vocês querem aqui no QGIS e exportem em PDF. Enfim, aqui em PDF é, enfim, básico, né? Você vai botar aqui o nome que você quer e salvar. Não vou salvar, mas vocês entenderam. Enfim, se você não mexe em muitos outros programas, dá para você fazer quase tudo aqui no QGIS. Só a parte mesmo de desenhar uma ali em cima, de criar algo novo, que eu acho mais complicado. Assim, é uma coisa que eu já mexi muito e eu ainda faço errado às vezes, e eu ainda às vezes estrago o meu arquivo fazendo isso. Então, assim, eu realmente não recomendo. Eu recomendo, tipo assim, você pode imprimir esse mapa e fazer sua análise em cima, você pode jogar no Illustrator. E aí, por fim mesmo, eu juro, eu só queria mostrar para vocês alguns mapas que eu fiz no meu PIBIC, porque eu acho que, enfim, pode dar uma clareada, assim, nas ideias. Por exemplo, esse aqui é... Oi, fala. Como é que eu configuro o tamanho da página? Ah, então, eu falei isso rapidinho, né? Mas é aqui em configurar página. Aí ele vai te dar umas opções parecidas com o de impressora. Tá, obrigada. É isso. Gente, eu confesso que quando eu tava com pressa, eu até tirava o print da tela, sabe? Mas não façam isso, tá? Só se vocês estiverem com pressa. Mas, enfim. Ana, diga. Eu ia perguntar uma coisa, porque eu tentei mexer esse final de semana para entender um pouquinho melhor do QGIS, e uma coisa que eu senti falta e eu queria saber se tem como fazer, porque, por exemplo, quando a gente está no Geoportal e a gente quer saber tipo, o que é aquela área específica, a gente dá um clique em cima e aparece a abinha lá do lado, né? Tipo, falando o que é aquela coisa que a gente selecionou. Tem algum jeito de fazer isso de forma rápida no QGIS? Tipo, eu saber o que é... Pode falar. Não, mas como assim? Você quer, por exemplo, saber o que é essa setinha específica aqui? Digamos. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui com parques. Aí eu queria saber, no Geoportal, quando eu clico em cima, dá para eu saber o nome daquele parque. Como é que isso funcionaria aí, no QGIS, entendeu? Então, no QGIS, você pode fazer... O único meio que eu consigo pensar de fazer isso da forma mais rápida é você fazer pela classificação, aqui nas propriedades. E aí, na hora de você categorizar, você bota aqui por nome, por exemplo. E aí, aqui na... É porque eu não baixei esse shapefile de... Peraí, não vou fazer isso. Eu não baixei o shapefile de parques, mas, por exemplo, se você classificar por nome e clicar aqui, é porque edificação são milhares enfim, são milhões, na verdade, de edificações. Então, se eu for fazer isso, ele vai travar aqui o programa para sempre e nunca mais vai abrir.
Mas se você fizer isso no de parques, ele vai te dar a classificação. E aí uma coisa que você pode fazer é deixar classificado por nome aqui na simbologia. Vou botar aqui só essa provisória, só para te mostrar. Mas aqui, por exemplo, no símbolo, você escolhe o símbolo que você quer para cada uma das... enfim, dos nomes dos parques que você quer. E aí você pode vir aqui em rótulos, tá vendo? E aí você escolhe rótulos individuais. E aí, essa camada não tem, porque é edificação, então ele não vai dar nome casa para cada uma. Mas no caso dos parques, por exemplo, o nome vai estar dentro dessa camada dos rótulos. E aí você só, enfim, ativa ela, porque aqui no caso ele estava sem rótulos. Se você ativar, ele vai ficar com um rótulozinho em cada um dos parques, provavelmente assim, meio centralizado. Fica escrito em cima, então, né? Ótimo. Isso. Tá, beleza. Aí você só tem que mexer aqui no valor, porque, por exemplo, às vezes não vai estar nome, entendeu? Tipo, às vezes tá ID, tipo, às vezes tá uns nomes mais zoados, sabe? Assim, não são todas as camadas que estão bonitinhas, não. Tipo, vai ser de edificação, é bem bonitinho, assim, que tem número de pavimento, altura, geometria, enfim, tem os nomes bem certinhos. Agora, tem outras que é meio zoadinho, assim, aí você dá um teste, assim, vê qual que é a certa. Tá, outra E aí, por esse método você consegue. Outra pergunta que eu tinha é que, o que acontece? Teve um layer que eu baixei, eu não sei se é layer, enfim, um mapa que eu baixei do QGIS, que veio faltando algumas informações. Aí eu queria saber se isso é normal, se é bug, enfim. Se já Que tipo de informação veio faltando? Que tipo de informação veio faltando no mapa? Os parques urbanos. Aí tava faltando uns parques urbanos de Águas Claras. Que eu sabia que eles existiam, tava lá no Geoportal, mas não apareceu no QGIS. No Geoportal tá nessa camada? Tá. Tá. Porque, assim, uma coisa que acontece, por exemplo, deixa eu abrir aqui. Por exemplo, vias. Essa aqui é boa. Mobiliário de esporte e lazer. Ele criou, na hora que eu extraí, ele cria essas aqui do lado de fora, mas ele cria uma pasta aqui dentro também. E aí, às vezes, dentro dessa pasta, pode ser que tenha um outro layer, tipo, com outro nome. Por exemplo, de vias, tipo assim, se eu botar acesso particular, só a shapefile de acesso particular, ele vai botar só os acessos particulares. Aí, o de vias é bem chato, inclusive, porque você tem que botar cada um desses aqui para conseguir ter todas. Porque eu não sei se você reparou, eu botei só ciclovias e trecho rodoviário, e aqui, por exemplo, não tá o desenho certinho. Tá faltando, né? Então, é porque eu não coloquei todas essas aqui. Tipo, no caso, eu tenho que botar todas. Tipo, retorno. Tem que vir aqui e jogar o retorno aqui para dentro. Aí pronto, aí já tem esse desenhozinho aqui a mais, sabe? Entendi. Tá bom. Às vezes pode ser isso, tipo, de estar dentro de uma... E outra coisa, tipo assim, você extrai, aí ele te dá esse tanto aqui fora, dentro aqui te dá mais esse tanto, e às vezes aqui dentro, ó, ainda tem uma outra pasta que pode ter mais coisas dentro. Então, pode ser que a informação esteja perdida num arquivo que está dentro de uma pasta, dentro de uma pasta, dentro de uma pasta. Se não for isso, você fala comigo depois, que eu te ajudo. Tipo, você compartilha a tela comigo e eu te ajudo. Tá. Obrigada. Gente, onde eu tava? Ah, sim. Por fim, só queria mostrar alguns mapas que eu fiz. Por exemplo, fiz esses aqui do DF, gerais. Fiz esse mapa inteiro aqui no QGIS. E aí depois eu joguei no Photoshop, mas só para ir apagando as coisas, apagando as informações. Porque no caso eu queria fazer um mapa voltando no tempo, né? Então eu fui imaginando, pesquisando também, né? Claro. Mas vendo o que teria nessa área, eu fui só apagando. Mas a base do mapa, ela é toda do QGIS, é essa aqui. O que eu fiz foi só passar uma borracha em cima, assim, depois do que eu achava que já tinha sumido. Não tinha na época, né? Para jogar no Photoshop, você exportou como PDF? Exportei como PDF mesmo. Uhum. Mais fácil. E aí, por exemplo, a mesma coisa que foi pro mapa do Guará. Tipo, esse aqui é um mapa como é hoje, e aí o que eu fiz foi só ir apagando, assim, aos pouquinhos. Vocês estão vendo? É um mapa simples de vias, não tem nem... Ah, não, tem edificação. É vias, edificações e os rios. Mas aí é só isso o mapa, essas 3 camadas, e eu fui apagando o que eu queria. E, assim, isso me gerou, na verdade, 5 mapas de cada um. Me gerou
3 ou 4 do Guará e mais 3 ou 4 do DF, com essas 3 camadas. Outro mapa interessante que tem aqui é, por exemplo, esse dos usos, que você pode botar, inclusive essas cores aqui são as cores do plano diretor. Mas, enfim, né, se você quiser botar outras cores e tal, para sua análise, mas, enfim, você consegue analisar já os usos que tem. E isso foi uma coisa que, quando eu fiz PU, eu não sabia que existia QGIS, né? Então, eu, tipo assim, na época, eu peguei e fiz cada um desses contornos aqui no Illustrator, mudei a cor, e sendo que no QGIS, em 10 minutos a gente faz, e aí pro meu PIBIC eu fui um pouco mais esperta. Aí aqui é um mapa daqueles de classificação de pavimento, que foi bem importante para mim na pesquisa. E aí, por fim, aqui também, esse mapa, ó, ele é todo feito no QGIS. A única coisa que eu fiz no Photoshop foi fazer esse círculozinho e botar uma sombra embaixo, que foi um puro preciosismo, assim, para destacar a minha área. Mas nem era, assim, tão super necessário, sabe? E aí, enfim, comparando o plano piloto com o Guará. Esse mapa aqui também eu fiz todo no QGIS, aí essas coisas aqui, de adicionar uma setinha, um contorno, uma sombrinha, aí eu fiz no Illustrator já, assim, porque eu achava mais fácil. Ana, por último, esse mapa aqui. Oi. Claro. Pode ir para o seu mapa, o primeiro ali. Só pra... Qual, esse? Não, os primeiros ali. Quando você está mostrando o Guará. Aí, esse, por exemplo. Uma coisa muito importante é o seguinte, o trabalho da Ana era sobre o Guará, mas não tem uma necessidade, que é o que eu chamo de decalque, ficar mostrando o Guará no sentido da forma dele, do Guará 2 e Guará 1 isolado. Nada interessa isoladamente, o que interessa é a relação. Então, o recorte, ele é sempre feito como se você fizesse um recorte no território. Então, o limite não é o limite político, onde termina ali a infraestrutura do curso d'água, onde termina o limite político do Guará, não. O mais importante é entender o Guará em relação ao CIA, em relação à EPTG, em relação ao Parkway, que está ali, em relação ao Sul, que depois vai ter o Núcleo Bandeirante. Então, se vocês acham que o foco é o Guará, coloca 40% de margem. É sempre maior do que o recorte que você imaginou inicialmente. Porque é isso que vai dar o contexto e a relação. E não ficar com objetos isolados dentro do... a gente não está estudando fragmentos, a gente está estudando relações da paisagem. Então, elas são bem mais amplas do que a análise que vocês estão fazendo. Essa ideia da lupa, de olhar... É um pouco que a gente estava discutindo antes, né, quando estava falando do ortogonal. Não interessa muito a ortogonal, mas a ortogonal em relação ao que está em volta dela. Então, sempre tenho essa perspectiva. Quando for delimitar um espaço, sempre delimita 30%, 40% a mais de margem do que você está querendo analisar. Mas pode terminar, Ana. Tá ótimo. Não, mas mostrando, assim, o que dá pra fazer aqui com poucas coisas, assim. Porque apesar de eu ter botado no Photoshop e tudo, tipo assim, o que eu fiz no Photoshop foi só usar a borracha, sabe, gente? Tipo, não foi uma coisa de outro mundo, tipo, abri o Photoshop, fiz 1 milhão de coisas. Tipo, eu abri o Photoshop e usei a borracha, sabe? E esses outros aqui todos, ó, isso aqui tudo, nem passou por outro lugar. Tipo, isso aqui é direto, saiu do QGIS. Isso aqui também saiu direto do QGIS. Isso aqui saiu do QGIS. Esse aqui também, todinho saiu do QGIS. A legenda, tudo, tipo, o ícone, a escala, tudo sai do QGIS. Então, assim, eu acho que o que é mais interessante, talvez, é vocês darem uma olhada em todas as camadas que tem lá no Geoportal, porque às vezes tem uma camada lá que, por exemplo, a área de regularização. Achei que eu nem ia mexer com questão de regularização, mas eu vi que era bem importante para o meu trabalho, porque a regularização estava aqui na margem do Guará, sabe? Que era o meu foco. Enfim, eu acho que é bem legal vocês darem uma olhada assim no Geoportal, porque lá tem muitas camadas. E vocês darem uma olhada mais ou menos o que cada uma delas traz para vocês conseguirem fazer a análise. A análise, na verdade, é vocês sobreporem essas camadas, né? Entender como elas se relacionam. Ana. É isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas... Ana. Oi. Você pode mostrar como é que exporta para AutoCAD? Para DWG? Porque toda vez que eu vou exportar, eu só consigo exportar o DF todinho e uma camada por vez.
Tem algum jeito mais fácil de fazer? Então, eu também exporto desse jeito. Tipo, eu não sei fazer. Tipo assim, tem como você fazer um recorte, tipo, você recortar só um pedaço. Só que aí, isso é um processo reversível também. Cara, isso é mais complicado, isso demoraria um pouco para eu explicar, assim. Uhum. Não, porque das vezes que eu exportei para não ir o DF todinho, eu só saí selecionando e apagando, é assim mesmo? Não, tem um jeito mais fácil de fazer isso. Você pode criar um retângulo, cortar a sua área, e aí você exporta. Mas é uma coisa irreversível também. Tipo, você duplica seu projeto para não perder o DF todo, caso você queira mudar seu recorte depois. Eu posso explicar isso depois para vocês, gente, mas é porque é bem chatinho. E, tipo, é uma coisa que dá muito errado também. Exportar para DWG. É algo que eu não costumo fazer, eu admito, assim. Eu prefiro tentar fazer tudo porque aqui. Na hora do projeto mesmo, né? Vai ser importante desenhar em Não, cima. na hora do projeto não precisar. Mas é porque, assim, pelo menos eu já tinha uma base do DF, então eu não precisei usar isso. Mas eu ensino vocês a exportarem. Só que é chatinho e, tipo, você tem que exportar camada por camada. Eu não descobri uma forma de exportar para DWG tudo de um jeito que ele não exploda o seu computador. Eu posso dar uma pesquisada melhor, assim, nisso, porque é algo que eu nunca precisei usar muito, então eu nunca fui muito atrás. Mas eu posso dar uma pesquisada e ensinar para vocês depois. Eu agradeço. Se tiver um jeito, porque eu não sei se tem esse jeito, tá, gente? Não... Sem promessa, sem promessa. Existe. Quando precisar entrar na questão do projeto do DWG, a parte que você vai exportar, ela vai estar tão aproximada que não vai dar tanto problema. Porque você já vai focar mais na área de intervenção. Porque o resto dos diagramas, é como a Vitória falou, tem muitos diagramas que vocês vão fazer agora e que vão acompanhar vocês durante o curso inteiro. Então, não vai ter que transportar em todas as escalas para o DWG. Entendeu? Então, e tem muita coisa que você faz o DWG separado e você vai fazer como se fosse um aplique dentro do urbano. Você não vai trabalhar com o arquivo inteiro no DWG. Então, isso daí tem como solucionar também. E para o DWG, as bases CICAD são bastante razoáveis, né? E você vai conseguir baixar a folha específica da área que você quer trabalhar. Tem algumas bases também que o pessoal compartilha com frequência que já são mais leves. Então, acho que é meio por aí. Eu acho que eu tenho uma base, acabei de mandar no chat para Ana, porque eu tenho quase certeza que eu tenho uma base, mas talvez esteja faltando camadas. Aí, de repente, se alguém tiver o Marcelo, acho que foi ele que me passou, ou a Ana, a gente junta e... eu tenho uma base muito boa do DF inteiro. Ela só é muito pesada, então não dá. Ele é bem pesado. E assim, quando eu fiz pelo menos eu, e quando eu, enfim, fiz outras coisas que envolviam mexer no mapa do DF, eu usei o CICAD mesmo. Eu não me aventurei muito aqui em exportar coisa do QGIS, não. Eu exportei uma camada ou outra que não tinha, assim, mas exportar todas, nunca fiz isso. Porque é meio chatinho. Mas eu ensino vocês depois. É só porque ia demorar muito, gente, para explicar isso agora. Porque... Enfim, mais complicado. Mas acho que é isso.